Nós vamos ler Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 1, a seguir diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra e eu clamo, Senhor, ao teu nome para que o Senhor fale aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, através dos teus milagres, através da tua palavra. Nos orienta, Senhor, conforme o teu querer. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos essa noite sobre chamados a mudar. Chamados a mudar. As mudanças, elas fazem naturalmente parte da vida. E elas são extremamente necessárias. Uma certa pessoa disse que ser cristão não é moda, é mudança de vida. E essas mudanças que se destacam ao longo da vida, elas fazem parte do paradigma da vida cristã, do que é ser cristão, do que é ser crente, é mudar. E eu li uma frase essa semana que dizia que se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão igual ou iguais a ontem. Se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os meus amanhãs serão iguais a ontem. E apesar do nosso Deus nunca mudar, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte A, porque eu, o Senhor, não mudo, Ele é um Deus que proporciona em nós mudança e para nós coisas novas. Então Ele é o Deus que proporciona em nós mudança e para nós coisas novas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Interessante é que esse termo criatura no grego é criação. O apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo,
nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ao analisarmos os versículos que antecedem o que nós lemos, que é o capítulo 5, a partir do versículo 1, nós fizemos a leitura até o 11, nós vamos ver que esse aqui não é o primeiro contato de Pedro com Jesus. Aliás, Jesus já havia operado um grande milagre na vida de alguém próximo a Pedro. Se o irmão voltar os seus olhos ao versículo de número 38 do capítulo 4, a Bíblia vai dizer, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Então, a pesca maravilhosa não foi o primeiro contato que Pedro teve com Jesus. Nós voltamos os olhos alguns versos antes e vemos que alguém próximo a Pedro, a sua sogra, havia vivido um grande milagre da parte de Deus. Mas isso não foi o suficiente para fazer Pedro mudar. Porque não basta ver acontecer na vida dos outros. Para impactar a nossa, nós precisamos experimentar o que Jesus pode fazer. E não só devemos, como podemos experimentar o que Jesus pode fazer. Então Pedro assistiu à experiência de alguém com Cristo. Mas assistir à experiência de alguém com Cristo não é suficiente para mudar o que está dentro de nós. Nós precisamos ter uma experiência, um encontro com Cristo pessoalmente. Tanto que após a cura da sogra de Pedro, ele volta ao mar para pescar normalmente e seguir com a sua vida. Até que no capítulo 5, Jesus marca o encontro com Pedro. Não só com Pedro, mas com outros 3 homens que viriam a ser discípulos. André, Tiago e João. E através deste encontro, Jesus os chama a mudar. E Jesus os chama a mudar primeiro, dando lugar a ele. Jesus convida eles à mudança, dando espaço a Jesus, dando lugar a Jesus. Olhe o versículo 2 e 3. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Pedro podia ter mandado Jesus sair do barco. Mas ao invés de expulsar Jesus do barco, ele dá lugar para Jesus sentar e ensinar à vontade. Se queremos mudança em nossas vidas, precisamos dar total liberdade para Jesus trabalhar em nós. Como ele bem entender. O problema, ou o grande problema, o principal problema é que nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas ficamos dando palpite em como ele trabalha em nós. E é interessante porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 20 e 21, ele vai dizer, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O apóstolo Paulo está dizendo como o barro pode contender com aquele que está o modelando. Como a coisa formada pode contender com aquele que a está construindo, com aquele que a está fazendo. Da mesma forma, nós devemos nos posicionar para que Cristo nos modele com total liberdade, sem que nós o questionemos, porque Ele sabe o que é melhor
para nós. Em Isaías capítulo 45, versículo 9, o profeta vai dizer: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá ao barro, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então, é como se o instrumento ou o produto artesanal olhasse para aquele que está o fazendo e dizendo: não, você não sabe o que você está fazendo. Você não entende como formar. Olhar para o oleiro e dizer: não, se você modelar assim é melhor. Se você fizer a pintura assim é melhor. Se você colocar a alça desse jeito é melhor. E às vezes, sem perceber, nós fazemos isso com Deus. Nós confessamos a Jesus, dizemos: eis-nos aqui, dizemos: estou aqui para servir, estou aqui para ser mudado, estou aqui para ser transformado. E quando nós vamos ver, Jesus quer mexer em algumas áreas que doem. Jesus quer mexer em algumas áreas que nos geram desconforto. E daí a gente olha: não, aqui mexe, aqui pode mexer até esse ponto, aqui nem toca. E quando a gente vai ver, nós como vasos de barro, estamos contendendo com Deus e não deixando Ele trabalhar na nossa vida. Deixe Deus trabalhar em sua vida e dê espaço para Jesus entrar em ação. Pare de contender contra o Senhor e lutar contra a vontade de Deus. Em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, Deus olha para Jeremias e diz: desce à casa do oleiro que lá eu falarei contigo. No versículo 3, ele começa a relatar: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou na mão, o vaso quebrou na mão quebrou na mão de quem? Do oleiro. Tornou a fazer dele, do mesmo material, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, é interessante olhar e ver que o vaso está sendo formado. E apesar dele quebrar, ele não é descartável. Porque o vaso quebra não porque o oleiro é inexperiente ou porque o oleiro é ruim, mas porque o material do vaso é ruim. Porque às vezes havia alguma sujeira, alguma pedra, algum pedrisco em meio ao barro e ele quebra na sua formação. Mas eu acho lindo que o oleiro não descarta o vaso de barro. Ao longo do processo, na medida em que nós damos lugar a Cristo para que Ele nos molde, para que Ele trabalhe em nós, às vezes nós nos quebramos, mas nós não somos descartáveis para Deus. E não há coisa melhor do que se quebrar nas mãos de Deus, porque quem se quebra nas mãos de Deus tem esperança de reconstrução. O problema é quando nós nos quebramos longe da mão de Deus. Então deixa o Espírito de Deus trabalhar em você, dê lugar a Jesus para Ele fazer como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para Ele te modelar, para que você se torne aquilo que Ele projetou que você deveria se tornar. Porque se assim for, você viverá o melhor de Deus. Eu disse que você viverá o melhor de Deus. Segundo, Jesus os convida, os chama a mudar, confiando em sua palavra. Versículos 5 a 7. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Então olha só, Pedro havia trabalhado a noite toda, não havia pescado nada. Jesus chega na orla da praia pela manhã, e Pedro e os seus companheiros estavam lavando as redes, para voltar para casa e descansar, para retornarem para trabalhar à noite. Jesus chega, começa a ensinar, a multidão o cerca. Quando a multidão cerca Jesus, Jesus vê 2 barcos. E ele escolhe um dos 2 barcos para entrar. E é justo o barco de Pedro. Ele pede o barco de Pedro emprestado. E após um longo período pregando, porque Jesus não brincava de pregar. Aliás, quem não aguenta meia hora, 40 minutos de mensagem, não aguentaria ouvir Jesus pregar. Porque quando Jesus começava a pregar, era de 5 a 8 horas. Jesus não brincava de pregar. Então eu imagino que Pedro lavou as redes, terminou de lavar, sentou, deu tempo de ouvir a mensagem, de anotar. E Jesus ainda estava pregando. Como se já não bastasse toda a frustração de não ter apanhado nada, de voltar para casa sem o sustento, de ter esperado Jesus terminar de falar. Jesus o carpinteiro, Jesus o que era o filho do carpinteiro, trabalhou a vida como carpinteiro, quer ensinar o Pedro, pescador, a pescar. Como se já não bastasse tudo isso, Jesus o carpinteiro quer ensinar Pedro, o pescador, a pescar. Pedro sabia como pescar, irmão. Até porque naquele tempo a profissão era passada de pai para filho. Então ele aprendeu a profissão desde a mais tenra idade. Ele sabia, além de muito tempo a profissão, como pescar em específico naquela região. Porque era chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, mas aquilo era um lago muito extenso. Mas era um lago. Ele sabia que o melhor horário para pescar era durante a noite. E além do horário ser à noite, o melhor lugar para pescar era em águas rasas. E passar a pesca à rede. Mas Jesus quer que ele vá pescar de dia e em águas mais profundas. E entenda isso, porque isso é uma lição para toda a vida. Se nós queremos seguir a voz de Cristo, nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos ser certo, que pensamos ser correto, para viver aquilo que Cristo determinou como sendo certo. Por quê? Porque o Evangelho não tem espaço para eu acho, apenas para o está escrito. Então, se nós queremos atender a voz de Cristo e a sua palavra, nós precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é, para viver aquilo que Deus determinou que seja. Pedro olha para Jesus e diz: eu trabalhei a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Interessante que a maior parte das traduções diz sob a tua palavra. Sob é debaixo de. Sob é debaixo de. Sobre é em cima de. Sob é debaixo de. A maior parte das traduções, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, dizem sob a tua palavra eu lançarei as redes. Mas essa palavra sob aqui, no versículo 5, ela vem do grego epi. E a palavra epi significa sobre,
em cima de. Então, a tradução correta é: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Agora, seja sob, debaixo de, ou sobre, em cima de, nenhuma das duas tira o poder da palavra de Deus. Porque se nós fizermos sobre a palavra, ela é a nossa base, ela é a nossa estrutura, ela é o nosso alicerce, ela é o nosso chão, onde pisamos com segurança para avançar na caminhada com Cristo. Se fizermos sob a palavra, ela é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa defesa, a guarda, aquilo que nos protege e nos livra da cilada do mal. Então se cerque completamente da palavra de Deus, ande sobre ela, ande sob ela, com ela em cima, com ela embaixo, caminhe, porque cercado por ela, ela será o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa defesa. Se cerque. E a palavra de Deus estava convidando Pedro para um nível a mais em sua vida. Porque até então, preste atenção nisso, Pedro pescava à noite em águas rasas, mas Jesus estava convidando ele para pescar de dia em águas profundas. Pedro estava acostumado a trabalhar na escuridão e na superficialidade. Cristo chamou para pregar ele na luz, para ele viver na luz e em profundidade. A palavra de Deus sempre nos convida a viver um nível acima. Então ele nos chama a mudar, confiando em sua palavra. Mas Cristo não para por aí. Ele os chama a mudar, se arrependendo de seus pecados. Olha o versículo 8 e 9. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Ao se deparar com um cenário milagroso que se manifesta diante dos seus olhos, Pedro percebe então a autoridade e o poder de quem estava diante dele. Ele entende que Jesus não é qualquer pessoa. Ele entende a diferença gigantesca que existe de pureza e santidade em Jesus comparada a ele. E o resultado é que Pedro se curva e se arrepende de seus pecados. Aliás, ele reconhece que era um pecador e estava diante de alguém santo e puro. A Bíblia diz no versículo 8, que ele se prostra aos pés de Jesus. E a palavra prostrou-se aqui vem do grego prospipto, que significa cair perante, prostrar-se diante, em reverência ou súplica aos pés de Jesus. É mais do que se curvar. A expressão prostrou-se aqui é literalmente jogar-se aos pés. Ele se atenta para o milagre, para a grandeza da obra que foi realizada, e ele se joga aos pés de Jesus. E quando ele se joga aos pés de Jesus, com consciência de quem estava diante dele, ele diz: ausenta-te de mim. E a palavra ausenta-te aqui, ela vem do grego exerkomai. E essa palavra grega aqui significa abandonar, no sentido de se afastar. Pedro se joga no chão e diz: Senhor, me abandona. Aí eu imagino a conversa. Mas abandonar por quê, Pedro? E Pedro diz: não, Senhor, me abandona, me deixa, se ausenta de mim. Mas por que, Pedro, te abandonar? Porque eu sou um homem pecador. Aí eu imagino o sorriso de Jesus ao olhar para ele. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13,
A Bíblia vai dizer: mas Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pedro, é pelo exato motivo que você está me pedindo para te abandonar que eu preciso ficar e te acolher. Se você está dizendo que eu preciso te abandonar porque você é pecador, eu olho para você e digo que é porque você é pecador que você precisa que eu fique com você, te levante e te ajude a mudar de vida. A palavra arrependimento em Mateus capítulo 9, versículo 13, vem do grego metanoia. E a palavra metanoia significa mudança de mente, mudança de propósito ou mudança de algo que se fez. Quando Jesus diz: eu vim chamar pecadores ao arrependimento, note que tem propósito. Ele chama pecadores, mas o fim não é manter-se como pecador, mas mudança de mente, de comportamento e de atitudes. Então, ele o chama para mudar através do arrependimento. Nós não devemos fugir de Jesus porque nós erramos. Nós devemos correr para Ele por esse mesmo motivo. Porque é nele que nós encontramos a possibilidade de transformação. Jesus o chama para mudar. Primeiro, dando lugar a Ele. Segundo, confiando em Sua palavra. Terceiro, Ele o chama para mudar, arrependendo-se dos seus pecados, com arrependimento de pecados. Quarto, Ele os chama para mudar, sendo canal de bênção na vida dos outros. Sendo canal de bênção na vida dos outros. Olha o versículo 10. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante sereis pescadores de homens, serás pescador de homens. Após chamar Pedro para um nível acima, qual era o nível? Sair da pesca de noite e no lugar raso, para a pesca de dia no lugar profundo. Jesus o chama Pedro para um nível máximo da vida cristã. Primeiro ele chama para um nível mais profundo, de águas rasas para profundas, da noite para o dia. Agora ele vai chamar Pedro para o nível máximo da vida cristã. Sabe qual é o nível máximo da vida cristã? Servir. Ser servo. Esse é o nível máximo da vida cristã. Mateus capítulo 23, versículo 11. O maior entre vós deverá ser servo. João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então agora Cristo chama Pedro para o nível máximo da vida cristã. O nível máximo da vida cristã é servir. Não importa a posição hierárquica, não importa o seu status social, não importa a sua condição financeira, não importa o quão conhecido você e eu sejamos, o nosso status diante de Deus se define pelo nosso serviço aos outros. Então Jesus os chama a mudar. Jesus os chama a mudar, sendo bênção, sendo canal de bênção na vida dos outros. Até aqui você pescava para si, Pedro.
Eu lhe fiz um milagre e você pescou para si, mas agora você vai pescar homens, porque você vai arrebanhar uma multidão, não para si, não que vai ter fim em si, mas que vai ser levada junto contigo para o céu. A vida cristã não tem fim em nós mesmos, pois não fomos chamados para reter, mas fomos chamados para servir e sermos canal de bênção na vida dos outros. Se você pode dar uma provocadela no seu vizinho e diga para ele, você não foi chamado para reter. Você foi chamado para ser canal de bênção na vida de quem te rodeia. Cristo nos chama a mudança através do serviço. O próprio Jesus nos dá o exemplo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido. Cristo está dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o próprio Jesus é quem diz, não é o servo maior que o seu? Então Jesus serviu, nós devemos servir. Cutuque o seu irmão e diga, está na hora de servir. Aleluia. Quinto e último, Jesus o chama a mudar, decidindo servir a Jesus sem reservas. O último chamado à mudança é decidindo servir a Jesus sem reservas. Olha o versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Como resultado final da mudança, eles se entregaram completamente a Jesus, sem reservas. A palavra deixaram vem do grego apieme, que significa abandonar também. Só que diferente do abandonar que Pedro disse, porque Pedro diz abandonar no sentido de se afastar. Agora, esse abandonar é abandonar no sentido de deixar para trás. Deixar para trás é não ter apego com o que ficou para trás. É não estar apegado emocionalmente ao que ficou para trás. E a Bíblia nos diz que eles deixaram tudo. E a palavra tudo é rapas, que significa todo, inteiro, completo. Eles literalmente se desprendem de tudo. Eles cortam o vínculo emocional com tudo que ficou para trás na vida passada. Nada os prende mais. Eu não estou falando que para seguir Jesus você tem que pedir conta do seu emprego, abandonar sua casa. Não, não estou falando isso. O que eu estou falando é que essas coisas não podem ocupar o lugar do trono do nosso coração. Esse lugar deve estar reservado apenas a Cristo. É literalmente seguir a Jesus sem um plano B. Sabe aquele tipo de pessoa que entra na igreja, decide ser cristão, mas deixa um plano B. Se der errado, eu largo tudo e volto. Aqui, deixar tudo é seguir a Jesus, é servir a Jesus sem um plano B. Se você quer mudar de verdade, Jesus está nos chamando essa noite a mudar. Ele está nos convidando a o servir sem um plano B. Por quê? Porque o plano A nunca vai falhar. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, note que ele diz, ele afronta ainda, se alguém quiser, porque ninguém é obrigado. É se quiser.
Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quer seguir? Mas não é de qualquer jeito. Se desprenda do plano B. Jesus nos chama a mudar, decidindo o servir sem reservas. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Nós vamos fazer uma breve oração e Jesus está nos convidando, Jesus está nos chamando a mudar. Hoje nós somos chamados a mudar. Hoje nós somos chamados à mudança. Primeiro, dando lugar a Jesus. Segundo, confiando em sua palavra. Terceiro, se arrependendo dos nossos pecados. Quarto, sendo canal de bênção na vida dos outros. Quinto, decidindo seguir a Jesus sem reservas. E eu não sei qual dessas áreas ainda falta para você, eu não sei qual dessas áreas faltam para ti ainda. Mas eu sei que se você se entregar, Cristo tem uma mudança extraordinária na sua vida essa noite. Então fecha os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Espírito Santo de Deus. Comece a falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, eu me entrego sem reserva. Hoje nós estamos sendo chamados a mudar. Hoje nós estamos sendo chamados à mudança. Hoje nós estamos sendo chamados a nos entregar a Ele. Dê lugar a Jesus para trabalhar em sua vida. Confie na palavra de Jesus. Se arrependa. Seja canal de bênção na vida de alguém. E sirva a Jesus sem reserva.